Hoje nós estamos iniciando o mês de novembro, mais uma série. E essa série é a série que a gente vai fechar o ano. Ela vai pegar agora os nossos meses de novembro e dezembro. E a gente vai falar a respeito da graça transformadora. Você deve ter percebido que a gente trabalhou o semestre inteiro falando a respeito da graça. E a cada ciclo, a cada mês, a gente tratou da graça de uma forma diferente. E mergulhando a respeito do significado da graça, do propósito da graça, do que o Senhor revelou a respeito das Escrituras em relação à graça. E hoje a gente vai falar, na ministração de hoje, no episódio 1 da série, nós vamos falar sobre a liberdade responsável. Na verdade, a gente leu o texto no começo do culto, em Gálatas 5:1, falamos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Arão, está um pouco estranho o som, para mim está muito... Parece um rádio assim falando. E foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. A gente leu esse texto pelo início do culto. E vamos falar hoje a respeito da liberdade responsável. E como foi que a gente chegou até aqui? Se você perdeu algum episódio, você pode voltar lá no YouTube e assistir as ministrações. Mas nós percorremos ao longo desse semestre muitos aspectos relacionados à graça de Deus. E vimos que essa graça se revelou não apenas no Novo Testamento, a gente já tinha sinais da graça do Senhor desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança. E ao longo desse favor imerecido que recebemos da parte do Senhor, vimos que a graça do Senhor ela também nos capacita a vencermos o pecado, a lutarmos contra o pecado e termos uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor. Abre comigo Gálatas 2:20. Porque a graça que a gente recebeu, ela é acessada por meio de uma decisão que nós tomamos no nosso coração por um ato de fé. E o fato de nós termos aceitado a Jesus nos leva a viver uma vida exclusivamente para o Senhor. E Gálatas 2:20 vai falar o seguinte: fui crucificado juntamente com Cristo. E deste modo, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no meu corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que o apóstolo Paulo, ao falar para a igreja, fala sobre um estilo de vida que ele não é vivido aleatoriamente, ele é vivido por conta de uma posição em Cristo Jesus. Um ato de fidelidade da parte do Senhor enviando o seu Filho, mas também uma decisão nossa em aceitá-lo. E agora, a vida que a gente não vive de qualquer forma. E a gente também não vive por acaso. A vida que a gente vive com um propósito. E esse propósito é, pela fé, alegrar o coração de Deus. Viver como um culto, uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Uma vida exclusivamente vivida para o Senhor, por meio da fé. Afinal de contas, nós fomos salvos por conta deste ato gracioso da parte do Senhor. A graça nos chama a um posicionamento. E esse posicionamento nos faz ser dispenseiros das virtudes do Senhor. E nós estamos iniciando essa série falando sobre a graça. E essa graça transformadora, ela também vem até nós nos falando que por meio da graça, a graça que nos salvou e nos fez livre, ela também precisa ser observada para que a gente viva de forma responsável. E por que viver a graça de uma forma responsável? Porque existem dois extremos a respeito da compreensão da graça que muitas vezes levam as pessoas a viver a vida cristã, e eu boto entre aspas, como se estivessem vivendo de fato uma vida para o Senhor. Mas, na verdade, pela falta de compreensão e falta de alguns cuidados e de vigilância, tem vivido uma vida que não condiz com aquilo que as Escrituras dizem. E hoje eu quero conversar com você sobre esses dois extremos que levam as pessoas a viver uma falsa liberdade. E para que a gente possa compreender o propósito de viver uma liberdade responsável por meio da graça. O primeiro aspecto, o primeiro extremo que eu queria conversar com você é uma liberdade sem liberdade. Parece contraditório. Como assim uma liberdade sem liberdade? Bem, é porque esse primeiro extremo de viver uma liberdade sem liberdade acaba atingindo pessoas que não desfrutam verdadeiramente da liberdade que Deus disponibilizou. E isso por conta de uma certa ignorância, de não compreender o real propósito da liberdade em Cristo Jesus. Elas agem como se elas não conhecessem a obra de Cristo Jesus na cruz,
como se não soubessem a revelação ou não tivessem entendimento da primeira mensagem, do primeiro sermão que Jesus proclamou publicamente e o que ele disse nesse sermão. Abre comigo em Lucas, capítulo 4, verso 18. Em Lucas 4,18, o próprio Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Você percebe claramente nesse texto que a mensagem de Jesus e o propósito de Jesus é trazer liberdade, trazer libertação. De quem? De quem está preso. João 8,32 vai dizer que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Então, o oposto disso também é verdade. Aquele que não reconhece a verdade ou que não conhece a verdade está aprisionado, está preso. Então, uma pessoa que tem um coração esvaziado da verdade e que não conhece a revelação da verdade, em vez de viver a liberdade para a qual Cristo nos libertou, vive então a escravidão. E essa libertação é um ato divino que acontece por meio da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, quando ela é ministrada, quando ela é anunciada, quando ela é ensinada, ela age como se removesse escamas dos olhos, e aqueles que são cegos, então, espiritualmente, passam a enxergar. A palavra, quando ela é ministrada, quando ela é ensinada, ela gera fé no coração, e por meio da fé, nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Por meio da palavra que é ministrada, que é ensinada, nós somos conduzidos, então, à vida eterna. As Escrituras são tanto o meio pelo qual a gente tem a obtenção, quanto também nós perseveramos na liberdade oferecida pelo Senhor. Nós alcançamos a liberdade por meio da palavra, mas também nós perseveramos, nós permanecemos nessa liberdade por meio da palavra. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago 1, 22. Diz o seguinte: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar-se a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Tiago 1:22. Então você percebe que quando Tiago fala a respeito de uma lei da liberdade, ele está falando e enfatizando exatamente o fato de nós precisarmos pôr em prática a palavra de Deus. A verdade é que nós temos tido contato com muitos aspectos da palavra. Hoje a palavra tem sido facilitada ao alcance a todos nós. Você tem várias igrejas, você pode visitar as igrejas, você pode abrir o seu celular, você pode abrir a internet, você pode assistir vídeos, filmes e ler livros, e a palavra parece que ela está como semeada e lançada diretamente a todas as pessoas. Mas muitas pessoas têm ficado apenas no aspecto de ser o ouvinte da palavra, de saber que aquilo diz respeito à palavra, mas não praticante da palavra, não aquele que realmente tem compromisso e é zeloso com a palavra. E o texto é claro, ele diz assim: aquele que permanece, aquele que pratica, aquele que observa atentamente a lei do Senhor, persevera nela, não sendo negligente sobre isso. Verso 25 de Tiago 1, coloca aí por favor. Ele diz assim mesmo: será muito feliz em tudo o que fizer. Está relacionando a satisfação e o prazer em vida com o viver a palavra. E vale lembrar, então, que a raiz do pecado é a natureza humana. Quando a gente pensa na questão do pecado na humanidade, a gente às vezes associa muito às transgressões, aos atos errôneos que a gente comete. Mas a origem do pecado tem a ver com aquilo que aconteceu com o pecado original lá em Adão, que afetou a natureza da humanidade. É por isso que em Adão nós fomos alcançados pela natureza pecaminosa. Então, quando a gente está falando a respeito da raiz do pecado, a gente está falando dessa natureza humana que foi atingida pelo pecado desde Adão.
Então a gente não deve confundir o pecado da humanidade como se tratasse apenas de ações erradas, mas atos pecaminosos que têm origem na natureza pecaminosa. E sobre isso, Jesus certa vez disse em Marcos capítulo 7, verso 21. Marcos 7, 21. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. A Bíblia é muito clara sobre a origem desse comportamento pecaminoso no homem. E ele é o resultado dessa natureza. Efésios capítulo 2. Efésios 2:1 vai dizer: e ele nos concedeu vida, estando nós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Grave isso. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Os que não nasceram de novo são exatamente essas pessoas que vivem na desobediência, pois esta é a natureza adâmica do pecado. É o legado da pecaminosidade que foi transmitido desde o primeiro Adão, desde o primeiro homem, Adão. E quando a gente fala então dessa falsa liberdade, da liberdade sem liberdade, na verdade nós estamos mostrando que por conta da ignorância e de não conhecer a palavra, o poder de Deus que opera na palavra e não viver verdadeiramente a palavra, a pessoa continua como se estivesse presa e escravizada, como se ela ainda estivesse vivendo a sua vida sem Jesus. Tito capítulo 3, a partir do verso 3, diz o seguinte: porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Você percebe que a palavra de Deus ela é muito clara a respeito do propósito salvador de Cristo Jesus, mudando a nossa condição e trazendo verdadeiramente liberdade. Não uma liberdade parcial e não nos livrando apenas de algumas consequências, mas mudando a nossa condição. O sacrifício de Jesus não se limita meramente a perdoar pecados praticados, vai muito além disso. A essência daquilo que Jesus realizou por nós é tratar com a natureza pecaminosa que nos escravizava. Este é o aspecto central da libertação promovida por Deus. Quando Jesus morreu na cruz, a nossa natureza foi transformada para todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus e têm então a sua condição transformada e mudada. Se entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, nós não somos mais as mesmas pessoas. Isso não é um jargão, isso não é uma frase de efeito, isso é uma realidade, é revelação da parte de Deus. Somos nova criação em Cristo Jesus. João 8,36. Assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não apenas da condenação, não apenas do perdão dos pecados, mas para viver plenamente a liberdade em Cristo Jesus. Então, não é uma liberdade sem liberdade, é uma liberdade plena no Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente precisa ter sobre a questão de vivermos a liberdade por meio da graça transformadora.
é de sabermos a respeito de uma liberdade e não vivê-la plenamente, de não compreender a profundidade dela. E existem pessoas que vivem exatamente isso. O seu estilo de vida é como se elas não reconhecessem ou não tivessem a revelação real do sacrifício de Jesus e a profundidade do que esse sacrifício significa. Então foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Mas existe um segundo extremo que eu preciso conversar com você também essa manhã. E esse segundo extremo é a liberdade sem limite. Esse segundo extremo ele é mais relacionado com o fato de pessoas não entenderem que o Senhor nos libertou, mas não significa dizer que nós não temos um limite sobre esta liberdade que discipline o nosso coração. Se nós não agirmos corretamente com a liberdade que nós recebemos, nós corremos o risco de anulá-la. Isso nos levaria a uma escuridão e uma escravidão anterior. O apóstolo Pedro chega a falar sobre isso, e se você lembrar, eu já pedi para você abrir em 2 Pedro capítulo 2, esse mesmo cuidado de falar sobre um estado anterior, que seria pior do que o inicial, não é falado somente nesse texto de 2 Pedro. Lá nos evangelhos, quando vai se falar a respeito de exorcismo, você vai perceber que quando um espírito ele é expulso do corpo de alguém, da vida de alguém, e essa pessoa volta então a determinadas práticas, esses espíritos voltam, a condição daquela pessoa passa a ser pior do que a primeira, o estado dela posterior passa a ser pior que o anterior. Aqui em 2 Pedro, não falando de exorcismo, mas falando sobre a vida vivida, sobre comportamentos, sobre caráter, sobre transformação de vida. Olha o que o apóstolo Pedro fala, quando uma vida ela retorna a um estado anterior, como se não houvesse sido libertada, como ela age, como o estado é pior do que o primeiro. 2 Pedro capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. O que o apóstolo Pedro está dizendo é exatamente esse outro extremo. Pessoas que pela ignorância são impedidas de desfrutar da liberdade que o Senhor deu, mas nesse aspecto aqui, são pessoas que, por falta do conhecimento verdadeiro do sacrifício de Jesus, elas retornam a uma condição anterior por conta de uma liberdade, como se não houvesse limites, como se não houvesse parâmetros. As pessoas não conseguem compreender que a liberdade em Cristo Jesus não significa uma liberdade de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós estamos livres em Cristo, nós fazemos parte da vida em Cristo. E estar em Cristo nos traz uma vida livres do pecado, mas não uma vida livre para viver de qualquer jeito. E aí a pessoa que experimenta essa revelação, esse conhecimento, e dá esses passos para trás, é como se ela retrocedesse. E o texto é muito claro: melhor seria se ela nem tivesse conhecido o verdadeiro caminho. Agora, é necessário a gente distinguir os dois fatos para serem compreendidos a respeito disso. Uma coisa é a libertação como intervenção da parte de Deus. E a outra coisa é o que nós fazemos com essa liberdade. Daí vivermos uma liberdade responsável, que é exatamente a liberdade que Deus ofereceu e a responsabilidade humana nossa de fazermos o uso correto da liberdade que nos foi dada. Quando a gente prega a graça de uma maneira muito superficial, muito rasa, a gente leva as pessoas a acreditarem que a única função do favor de Deus é cobrir os nossos pecados. Mas a graça bíblica e verdadeira nos vincula a Cristo por meio da obediência e da sujeição. E é isso que não era possível ser experimentado quando ainda estávamos escravos do pecado. Essa compreensão e essa revelação, ela só é possível por meio da salvação em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus podemos compreender essas coisas. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 22, diz o seguinte, 1 Coríntios 7, 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor.
E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Receber a Jesus não se refere apenas a tê-lo como Salvador, mas diz respeito a tê-lo como Senhor. Muitas pessoas só querem a Jesus como seu Salvador, porque não querem as consequências do inferno ou os efeitos danosos do pecado, mas não se submetem a Jesus como seu Senhor. E quando a gente fala de ter Jesus como nosso Senhor, nós precisamos entender que a salvação de Jesus não desvincula esses dois aspectos da pessoa dele sobre a nossa vida. Receber Jesus é recebê-lo como um pacote completo, recebê-lo é recebê-lo como um todo. Ele não apenas nos livrou da condenação do pecado, mas ele passou a ser dono da nossa vida, ter-nos como propriedade exclusiva dele. Tê-lo como propriedade, sermos propriedade dele significa que ele exerce autoridade sobre a nossa vida. Ele também é o nosso Senhor. E como nosso Senhor, existe algo do coração dele, do propósito dele a ser revelado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Existe um estilo de vida a ser vivido. Existe um propósito para o qual ele nos resgatou. Romanos capítulo 6, verso 14, diz o seguinte: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o jugo do poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Ou seja, se antes a gente vivia a nossa vida com uma falsa liberdade, mas escravos do pecado, e não tínhamos problema nenhum em fazer o que fazíamos, quanto mais agora. Assim como não é por conta da graça que eu posso pecar livremente, e quanto mais eu pecar, mais da misericórdia do Senhor vai vir sobre a minha vida, da mesma forma, como eu não posso viver uma vida plena para o Senhor, se antes de eu serem alcançado pela sua graça, eu já vivia de uma forma livre, deliberada, achava que podia fazer todas as coisas. É como se a gente trouxesse um exemplo para os nossos dias. Algumas pessoas gostavam de ir para a balada, gostavam de ir para a festa. Não tinham problema nenhum com horário, não tinha problema nenhum com transporte, não tinha problema nenhum com o dinheiro, não tinha problema nenhum com os gastos da casa, arrumavam um jeito, compravam o ingresso, passavam a noite na farra, gastavam com bebida, gastavam às vezes com droga, com outras coisas. Mas aí aceitou Jesus e veio para a igreja. E agora qualquer motivo é motivo para não vir para a igreja, para não fazer parte das coisas, para não ter dinheiro para contribuir para as coisas, e aí por aí vai. Não faz sentido. Não faz sentido. Algumas pessoas não vão para a balada, tudo bem, vamos considerar ainda a balada. E o show está pegando fogo lá e eles estão pulando, gritando, às vezes viajando para longe para ver um artista. E não conseguem se concentrar, não conseguem vir para a igreja, não conseguem tirar um tempo, não conseguem levantar as mãos, não conseguem aplaudir, não conseguem abrir a boca para cantar. Mas não era assim quando estava no show. Aqueles que gostam de futebol, vamos mudar um pouquinho. Não tinham problema nenhum para comprar a blusa do time oficial, para ir para o estádio, para viajar, gritar o nome de... Sabe a canção todinha do clube? Canta todinha a canção do clube. Bota o volume alto no celular e às vezes até na caixa de som em casa, no Bluetooth. Mas não tem coragem de se expressar da mesma forma diante do Senhor. De adorar ao Senhor com a mesma liberalidade ou com a mesma intensidade. O que o texto está dizendo é que se antes escravos numa realidade se vivia no corpo de um jeito, agora que somos livres em Jesus, por que se limitar e por que não se expressar e por que não viver essa liberdade verdadeiramente?
Por que não apresentar o nosso corpo agora, que antes estava para a imoralidade, que antes estava para a impureza, agora que está para a santidade e justiça? Por que não vivê-lo dessa forma? Por que não se expressar dessa forma? É interessante que é como se a gente não compreendesse essas coisas e não percebesse a mudança sobre a nossa vida. Mas essa liberdade sem limites nem se trata exatamente disso. Aqui só mostra para nós uma realidade de como nós agimos com 2 pesos e 2 medidas. Essa liberdade sem limites, ela acaba fazendo com que as pessoas tragam para a vida cristã os mesmos comportamentos de uma vida sem Jesus. Essa liberdade sem limites, na verdade, tem feito com que as pessoas usem diversas desculpas para continuar pecando ou vivendo a mesma vida como se elas ainda não tivessem sido entregues ao Senhor. Elas continuam com as mesmas práticas e elas começam a fuçar a Bíblia ou buscar uma compreensão e uma interpretação da Bíblia para justificar os seus comportamentos. E através disso começar a dizer, então não tem problema de eu fazer isso, não tem problema de eu fazer aquilo, não tem problema de eu agir assim, não tem problema de eu me portar desse jeito. Na verdade, a Bíblia não diz que é pecado isso aqui, nem pecado isso aqui. E elas começam então a achar um monte de desculpas para, na verdade, esconder a real motivação do coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento em que a gente busca muitas explicações e muitas razões para justificar algo dentro do nosso coração, a gente corre o risco de estar mudando o Senhor dentro do nosso coração. Porque você seria capaz, então, de deixar de fazer o que você tanto explica que não tem problema de fazer, se fosse para que você guardasse o coração do seu irmão, o coração da sua irmã? Porque a Bíblia diz exatamente isso. 1 Coríntios 8,13. Concluindo, se o alimento como induz o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. 1 Coríntios 10, 23 vai dizer, sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Será que a gente já parou para pensar como está o nosso coração, o que está movendo o nosso coração a isso? Parece que a gente quer ficar tão parecido com o mundo ou continuar tão envolvido por aquilo que a gente já fazia, que a gente não consegue entender a supremacia de Cristo na nossa vida e sujeitar o nosso corpo e as nossas decisões ao propósito do Senhor. E o propósito do Senhor, ele começa a disciplinar o nosso coração para que a gente não se perca nisso. Ele começa a dizer assim mesmo, está vendo aquele teu irmão? Ele é tão importante quanto você. Está vendo aquele irmão? Está vendo aquela pessoa? Pois é, você é responsável por ela. A sua postura, a sua escolha, o que você faz, reflete diretamente na vida dele. Você está disposto, então, a abrir mão dessa pequena coisa em prol de algo maior, que é a vida do seu irmão? Você está disposto, então, aqui o texto vai falar de carnes, de sacrifícios, porque era uma realidade naquela época. Mas a gente pode falar sobre uma nossa realidade hoje. Será que nós somos capazes, então, de abrir mão de determinadas coisas que talvez nem estejam no nível de certo e errado, que talvez nem estejam no nível de pecado ou não pecado, mas esteja no nível de dizer assim mesmo, para preservar o coração do seu irmão, você está disposto a abrir isso, abrir mão disso? Porque ele ainda está aprendendo, porque ele é imaturo, porque ele ainda não tem revelação correta das coisas, ele ainda está aprendendo, ele é novo na fé, ele precisa ser instruído ainda, a vida dele é muito importante. Você está, então, disposto a abrir mão disso que para você vale tanto, vale mais do que a vida do seu irmão? E aí o Senhor começa a mostrar para nós limites que disciplinam o nosso coração. A liberdade responsável é exatamente viver a graça do Senhor, com a liberdade que recebemos em Cristo, mas de uma maneira responsável, entendendo o reino de Deus de uma maneira madura e equilibrada. Esse limite disciplinador do nosso coração, Deus já havia estabelecido desde o Éden, quando ele disse para Adão, Adão, viva livremente, coma livremente, governe livremente, estabeleça o que você precisa fazer aqui, dê nomes, organize, cultive, cuide, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma liberdade com limite. Uma liberdade com um parâmetro. Para quê? Para disciplinar o coração. Para disciplinar os impulsos. Para nos ajudar a ter limites e sermos educados nisso. Amadurecermos nisso.
A vida cristã, ela é de liberdade, mas ela não é uma liberdade inconsequente. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, mas não para vivermos como se nós não tivéssemos sido libertados por Ele. Foi para a liberdade que Ele nos libertou, mas não para a gente viver como se nós nos parecêssemos muito mais com o mundo do que com o Senhor. Essa liberdade que Ele nos libertou é para que a gente viva uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Os limites bíblicos são a maneira estabelecida por Deus para que a gente venha a ser moldado por Ele e não pelo mundo. Afinal, nós somos a sua imagem e semelhança, e não a imagem do mundo, e nem a semelhança do pecado ou de Satanás. Por isso que a gente precisa viver uma vida santa diante do Senhor. Em Romanos 12, quando fala da gente não tomar a forma do mundo, traz o entendimento exatamente a respeito disso. Muitas vezes o que a gente precisa experimentar é esse processo de transformação e renovação da mente, para que a gente possa viver diante do Senhor como quem tem uma mente renovada pela palavra, limpa pela palavra, moldado pela palavra, renovado pela palavra. E às vezes o que a gente tem vivido são as emoções e as nossas leituras e percepções da vida, do dia a dia, das experiências vividas. De fato, a vida que a gente vai viver é neste corpo, até Jesus voltar, até sermos transformados. Mas a vida que a gente vive nesse corpo, a gente precisa compreender para vivê-la exclusivamente pela fé no Filho do Senhor Jesus, no Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz em Gálatas 2:20. Eu queria convidar você a se colocar de pé.